A opinião dos filhos pesa cada vez mais nas decisões da família. Por isso, publicitários e marqueteiros estão muito atentos ao universo infantil. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, José Claudemir de Oliveira. Como vai, professor? Muito bem, obrigado. Professor, por que as crianças hoje elas interferem mais nas decisões familiares do que há alguns anos atrás? As formas de comunicação hoje, como por exemplo, que nós costumamos citar muito a internet, faz com que as crianças tenham maior acesso às informações. E é óbvio que essas crianças ficando um pouco em casa, olhando, quando os pais chegam, eles já têm informações suficientes para convencer os pais a comprar um determinado produto ou serviço. E as empresas brasileiras já despertaram para esse potencial do pequeno consumidor? Já despertaram, afinal de contas, são 50 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE, entre 0 e 14 anos de idade. Então, um supermercado. E nesse despertar, por exemplo, nós vimos o exemplo de empresas que faziam só produtos para adultos e passaram a fazer uma linha infantil. Isso é uma tendência? É uma tendência, é uma consequência de descobrir esse mercado específico. Porque quando você tem, num país de 160 milhões de habitantes, você tem 50 milhões nesse patamar, não tem como as empresas não focarem mais nesse determinado segmento. Mas também tem outros mercados, né, professor? Que tipo de produto e de serviço tem futuro, então, junto a essa garotada? Olha, os serviços e produtos que têm futuro, na realidade, são aqueles que vêm a atender ao mercado, ao que as crianças, as necessidades do cliente. Mas e nesse caso não importa se é criança ou se é adulto. Vários exemplos, e se nós observarmos as matérias que nós vimos hoje aqui, é super interessante você perceber quantos nichos de mercado você tem para atingir esse público específico. Tem o lazer educativo, por exemplo, uma área que vem crescendo muito, né? Bastante educativo, como nós vimos a fazenda, vimos as crianças aprendendo a tirar leite, coisas diferenciadas como massagem para criança. Eu vi pela primeira vez hoje isso aqui, então vocês podem ver que realmente há vários nichos de mercado. O orçamento, o dinheiro para a publicidade é a principal decisão na hora de escolher uma estratégia. O que mais deve se levar em conta? Esse é o principal, porque você, quando coloca um produto no mercado, você tem que saber quanto que aquilo vai faturar. O que sobra para a empresa, ok? Outro fator importantíssimo, que muitas vezes as empresas se esquecem, está relacionado diretamente com pesquisa de mercado. O que não se deve fazer nunca quando se está falando com criança, ou pelo menos tentando atingir a criança? Você realmente tem que pesquisar, você tem que conhecer a fundo quem é o teu cliente. Não importa qual é a idade dele. Ele é teu cliente, você tem que realmente saber o que ele quer, em cima disso você preparar um produto específico para ele. E mais uma coisinha rapidamente que é importante, algumas empresas hoje, empresas americanas, dizem que você não pode mais esperar só pelo que o teu cliente está falando para você, mas você tem que sair na frente e criar produtos e serviços que você ache que ele precise, mesmo que ele ache que não precisa. Por exemplo, o senhor tem algum exemplo nessa área? O presidente da Chrysler, ele é conhecido mundialmente hoje porque as estratégias da Chrysler é exatamente fazer com que a empresa saia na frente com um produto que o cliente simplesmente, naquela época, achava que não era necessário. E eles achavam que era necessário e acabou. Professor, esse mercado de 50 milhões de pessoas já deve estar atraindo estrangeiro para cá, não? Muitos estrangeiros, inclusive a Disney, que ainda não tem parques no Brasil, ela tem escritório aqui para dar suporte às agências de viagens, às operadoras, exatamente para fazer com que eles continuem levando mais desses 50 milhões de brasileiros nessa faixa etária. Muito obrigada por sua presença aqui no Perspectiva. Muito obrigado. O Perspectiva termina aqui. Escreva para a gente. perspectiva@sp.senac.br. Até mais.